Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Este é o último vídeo da série As Bem-aventuranças, cujo objetivo é fazer com que seu coração seja cheio da paz de Cristo, cheio de esperança e também desafiado sobre o reino de Deus. Estamos aqui com o versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, que diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, é interessante a gente ver aqui Jesus falando sobre a questão de ser bem-aventurado ou ser muito feliz os perseguidos, e isso parece assim um pouco estranho no contexto de como pode ser feliz alguém que está sendo perseguido. Mas a questão não é simplesmente ser feliz por ser perseguido. A grande questão é ser feliz por ser perseguido por causa da justiça. Por causa da justiça. A bem-aventurança anterior, que é a penúltima, ele diz que bem-aventurados os pacificadores. E quando você é um pacificador, quando você vive este princípio de Deus para a sua vida, automaticamente você incomoda muita gente que vive o padrão deste mundo. O que é comparado aqui é justamente isso, é o padrão do mundo e o padrão de Deus, dos céus. Um padrão em que está corrompido pelo pecado, um padrão que está sendo momentaneamente com um fim já determinado, está sendo governado dentro de um principiado do mal, que o mundo jaz no maligno, e a palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Não é que ele governa a história, mas ele tem liberdade de agir dentro da autoridade de Deus, lógico, dentro da soberania de Deus, mas ele tem autoridade para agir, e com isso ele estabelece princípios totalmente contrários aos princípios do reino de Deus. E aqui então você vê que todas as outras bem-aventuranças relacionadas à sua postura, e aqui então quer dizer a um tipo de vida que você assume, que você passa a exercer, e agora por ter essa natureza do céu, então você começa a viver os princípios do céu aqui. É o estilo de vida, o tipo de vida que você escolhe viver dentro da justiça de Deus. E esta vida que manifesta os princípios divinos, que manifesta o governo de Deus, que manifesta a ação do Senhor, que manifesta a glória de Deus, que manifesta a majestade, o poder, as misericórdias, a graça de Deus. Essa manifestação de Deus incomoda terrivelmente os inimigos de Deus. E quando isto acontece, a ação ou reação é justamente perseguir tais pessoas que vivem os princípios do céu. É interessante observar que aqui não há um encorajamento para algumas atitudes tolas, algumas atitudes sem sabedoria. Aqui não há um incentivo a provocações de coisas que não necessitam, como, por exemplo, sair gritando, esbravejando contra as pessoas ou amaldiçoando pessoas. Não, até porque esse comportamento não seria comportamento de um filho de Deus. O que ele está dizendo aqui é que a santa passividade do reino de Deus na vida do crente, servindo as pessoas, quando você
tem direito de manifestar agressivamente contra alguém e você escolhe falar mansamente, brandamente, quando você tem o direito de escolher se vingar de alguém que lhe fez o mal em algum momento e você retribui com o bem a esta pessoa, quando alguém que lhe odiou, que lhe machucou, que causou males a você ou alguém que está próximo a você, precisar e você então ministrar amor sobre esta vida, isto revela os princípios de Deus sobre a sua vida e isto certamente incomodará as pessoas. Você passa a viver não uma exigência da justiça do outro, mas você vive a justiça de Deus. É por isso que no versículo seguinte, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, ou quando disserem todo mal contra vós, mas isso for mentira. Bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Então a grande questão não é algo que eu sou perseguido por ter sido agressivo, mas é por manifestar, é por brilhar a luz de Jesus. É por isso que ele disse que os filhos de Deus são a luz deste mundo. E a luz do mundo, brilhando na nossa vida, através das nossas ações, manifestam a glória de Deus. A grande bênção é você viver os princípios de Deus aqui na terra. E isto ocasionará uma revolta. E à medida que as pessoas se revoltam contra você, por você viver santamente, volto a dizer, esse viver para Jesus de forma radical não significa você exigir que o outro viva, julgar os outros, condenar os outros, machucar os outros, ofender os outros, mas significa você viver a vida santa na presença de Deus. Como disse, isso incomodará. Isso incomodará em muito aqueles que estão vivendo nas trevas. O Senhor Jesus disse que as trevas não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam manifestas. E a questão de ser manifesta aqui não é ser conhecidas, mas é ser esclarecidas. Porque quando Deus se manifesta, o erro é apontado e aí então intensificado. É isso que incomoda as pessoas. O que Jesus está nos chamando aqui é justamente vivermos como filhos da luz. Vivemos para Deus e para a glória de Deus. Não importa se as pessoas vão nos perseguir. E se nos perseguirem, que seja isto pelo fato simples de viver amando a justiça de Deus. E não por provocar a situação, não por ser agressivo com as outras pessoas, mas que o nosso relacionamento revele Deus, que o nosso relacionamento revele a justiça de Deus. Quando você chegar em determinado local e alguém disser que você pode ser beneficiado burlando a lei, passando em cima do direito do outro, se você tem um cargo que lhe dá certa autoridade e você chega em um lugar e a pessoa diz que você então tem o direito de passar à frente, olha, não faça isso. Viva a justiça de Deus. Lembro-me de um episódio em que estávamos em duas filas para uma refeição, filas grandes, e o preletor convidado da época era e é ainda um preletor muito conhecido e bem conceituado. E por alguma razão, depois que acabou a palestra, eu tive que sair e programar algumas coisas, e quando eu voltei, eu acabei sendo o último de uma das filas para o almoço.
E de repente aquele preletor veio e se colocou do meu lado, também como o último da outra fila. E os organizadores chegaram para ele e disseram: ô meu irmão, vamos lá, tem uma mesa separada para você não precisa pegar fila aqui. E ele, assim, de uma maneira muito serena, sem bater no peito e sem falar nada a respeito, assim diz a palavra de Deus. Não, ele não fez nada disso. Ele só diz assim: ô meu irmão, não estou com muita fome agora, eu vou ficar aqui, vou caminhar junto com o pessoal aqui. E agradeceu a gentileza da pessoa, embora o que a outra pessoa estava fazendo não fosse correto, mas ele não aceitou e ali foi caminhando naquela fila até chegar ao seu momento da refeição. Tais atitudes são atitudes que revelam o princípio do reino de Deus na vida daquele homem e devem também fazer assim na nossa vida. Então, busque viver para Deus, a justiça de Deus na sua vida, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e a sua família. Deus o abençoe e seja Ele glorificado em você. Que o nome dEle seja santificado na sua vida, que o nome dEle seja santificado na sua família, que o reino dEle venha através de você, pronunciando, proclamando o Evangelho, vivendo o Evangelho a cada dia. Deus o abençoe. Amém. E antes de fechar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dá uma forcinha para nós aí, se inscrevendo, deixando aí o seu comentário também e deixando aí o seu like, que isso também nos ajudará. O seu comentário será muito relevante para o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.